que te impede de atender é o medo, a insegurança? Então hoje eu quero te apresentar uma ferramenta poderosa que vai te auxiliar, te dar segurança nos seus atendimentos. Eu quero te mostrar estratégias para você se conectar com o seu paciente em até 2 atendimentos. Eu sou Yara de Souza Sampaio, eu sou psicóloga, eu tenho 28 anos de formação e eu posso te garantir que a minha vida ela é uma antes e depois de eu conhecer o genograma sistêmico familiar. É uma ferramenta que você pega, faz símbolos universais, porque qualquer pessoa que pegar esse seu roteiro, ele vai entender, desde que ele tenha conhecimento dos símbolos, né, dos significados. E a nossa trajetória enquanto terapeuta, ela se transforma com o genograma. Então, esse aqui é um genograma simples, fictício, que eu quero mostrar para você que, olhando nesse desenho, né, é um desenho gráfico da família, você consegue perceber a história do seu paciente através desses símbolos. Então aqui, eu olhando, eu sei que a mãe, ela tem problema com tabaco, o pai tem problema com alcoolismo, existe triangulação, existe uma dependência da filha com a mãe, existe separação, existe morte, existe agressão. Então você, através dos símbolos, você consegue fazer uma leitura rápida, dinâmica da história do seu paciente. Antes de conhecer o genograma, eu tenho vou fazer 28 anos de formação e eu era uma profissional muito engessada. Na minha época, eu me formei em 1995 e o psicólogo não podia nem estar no mesmo ambiente do seu paciente. Então a gente, quando vai observar uma história, você tem que contextualizar essa história. Então, na minha época, era uma rigidez muito grande. Hoje, com certeza, existe uma maior flexibilidade, mas na minha época era muito complicado. Para entrar aqui e dividir o meu conhecimento, eu tive que quebrar muitas crenças, eu tive que vencer muitos obstáculos, porque eu sempre acreditei, desde lá de trás, eu quis fazer magistério. Quando eu fiz faculdade, eu quis fazer licenciatura em psicologia e fui tutora em curso de pós-graduação. Eu fui professora de ensino médio e eu sempre gostei de passar essa mensagem, né, do que eu sabia. E para eu estar aqui hoje, eu tive que quebrar várias barreiras que as quebras iniciaram com a pandemia. Essa questão de vir aqui na internet, me mostrar, isso aí eu tive que romper com muitos padrões, com muitas crenças. Porque nós temos tudo que a gente adquire, tudo que a gente aprende, nós temos que dividir, nós temos que praticar. Se você é um profissional que está em transição de carreira ou recém-formado, por que não encurtar essa caminhada? Eu não tive ninguém para me estender a mão. Eu tive que correr atrás. Olha, para você ver que são 28 anos de formação. Para eu quebrar padrões, foi agora, em 2019, 2020. Então, se você pode encurtar esse caminho todo, então eu estou aqui para estender a mão para você. Então o genograma, ele é um mapa gráfico da família em que você encurta os caminhos,
Por que você encurta? Porque você, na entrevista, quando eu fiz faculdade, que era... E eu tenho uma estagiária, porque eu trabalho com saúde mental e eu tenho uma estagiária. E eu perguntei para ela, ela está no 2º ano, falei, como que é a anamnese? Ela falou, são várias folhas que você vai fazendo perguntas. Eu falei, nossa, tem quase 30 anos de formação minha e não modificou nada. Então, se você tem a possibilidade de estar um passo à frente dos profissionais, de ter alguém para te conduzir, por que não? Eu não tive essa oportunidade. Então, eu quero falar com você e te fazer algumas provocações pertinentes à nossa área de desenvolvimento humano. Você é um terapeuta que gostaria de transformar a sua vida e transformar a vida das pessoas que você atende? Você é um terapeuta que gostaria de perceber com facilidade os padrões de comportamento que se repetem ao longo das gerações, tanto na sua história de vida, quanto na do seu cliente, do seu paciente? Você, terapeuta, deseja sentir mais segurança na hora de atender? Outra pergunta, você, terapeuta, tem o desejo de ampliar sua autoridade e ter reconhecimento profissional e aumento no retorno financeiro? Você gostaria de dar um passo para o próximo nível na sua forma de atender? Então essa é a oportunidade. Eu sou uma profissional que eu sou antes do genograma e após o genograma. Eu sou uma pessoa que tive altos e baixos, eu desisti da psicologia, eu fui para a área da educação, eu fui tutora de curso de pós-graduação, eu trabalhei 10 anos, sexta, sábado, domingo, de 9 às 17 horas. Eu tinha aquela crença que me passaram de geração em geração, que não me ensinaram a ser empreendedora, que eu tinha que trabalhar com carteira assinada, que eu tinha que ganhar o meu salário no final do mês. Será que você também não é assim? Então, eu estou aqui compartilhando com você um conhecimento que me abriu portas, que me fez diferenciar no meu conhecimento enquanto psicóloga com o genograma, porque ele facilita o nosso entendimento, nosso rapport, o nosso estar presente na hora do atendimento. Eu quero, antes de começar essa pequena explanação sobre o genograma, falar sobre um texto que ele nos remete muito à importância do que o todo é maior do que a soma das partes. Nós somos seres que chegamos num livro já escrito pelos nossos ancestrais e a nossa folha é em branco. A nossa primeira casa é a nossa família. Então, nós construímos o nosso mapa de mundo. Nós construímos as nossas percepções. E a gente, olha, nossos irmãos, eu tenho 3 irmãos do primeiro casamento, 2 irmãs do segundo casamento e uma do último casamento. Então, somos em 6. Nós podemos ter passado pela mesma vivência, os 6. Mas cada um teve a sua percepção daquela mesma vivência. Então eu vou ler para você Voltar para Casa. É um texto da Gia Matti, do livro Take Time for Paradise. Então, ir para casa pode ser impossível, mas muitas vezes é uma necessidade motriz, ou pelo menos um sonho convincente. Lar é um conteúdo, é um conceito, não um lugar. É um estado mental em que a autodefinição começa.
são as origens, a mistura de tempo, lugar, cheiro e clima, em que se percebe pela primeira vez que é um lar original. Permanece na mente como um lugar onde nos reunimos. Se fosse sempre acontecer, aconteceria. Trata-se de restaurar as relações corretas entre as coisas, e voltar para casa é onde ocorre a restauração, porque é aí que mais importa. Nós não somos seres únicos, nós somos seres influenciados por esse meio. Então, o seu paciente chega com uma queixa, só que você tem que observar a queixa latente e a queixa manifesta. O que às vezes ele fala para você não é o que está lá guardadinho dentro dele. Então, nós, enquanto terapeutas do desenvolvimento humano, precisamos observar mais a queixa latente, a que está escondida. E é aquilo, é dentro desse emaranhado familiar, desse sistema familiar. Então, o genograma foi desenvolvido pelo Murray Bowen, um psiquiatra e terapeuta norte-americano, que os problemas individuais estão intimamente ligados aos padrões de interação dentro das famílias. Ele fez experimento inicialmente com a família dele. Esse experimento foi testado cientificamente e comprovado a sua relevância positiva. E depois, na década de 80, com a Mônica Mac, ela tem um nome bem difícil. Ela veio, Mac Goldrick, ela revisou, mas dentro desse pensamento do Murray Bowen. Então, ele iniciou todo esse estudo com a família dele. E ele percebeu que nós viemos, eu converso com os meus pacientes e digo para eles, nós viemos de uma história já escrita, uma página em branco. E essa página em branco, vai escrevendo a nossa própria história. Só que tudo nos interfere. Então, o genograma, ele mostra que você não pode atender um paciente isoladamente. O paciente não é ele. Nós temos os sistemas solar, né? As estações do ano, primavera, verão, outono, inverno. Nós temos as estações da lua, né? Crescente, cheia, minguante. Nós temos o sistema do nosso corpo, sistema respiratório, tudo tem um sistema. Nós vivemos no sistema, né? Nós crescemos, é o sistema respiratório, é o sistema vascular, é o sistema... Então, tudo está dentro de um sistema. E como que você vai ter segurança em atender um paciente que traz uma queixa e não trabalha esse sistema? Então, eu, depois de muitos anos, foi em 2019, eu tive a oportunidade de atender a minha avó, né? A gente tem que contextualizar a história na época, porque a minha avó, quando ela foi casada 3 vezes, no primeiro casamento ela teve minha mãe, meu tio e minha tia. E eu questionava muito, porque meu avô, ele tinha 57 anos e minha avó 16. E eu questionava muito isso, sobre essa questão, que eu não entendia. E eu tive a oportunidade, em 2019, de atender a minha avó, de conhecer a história. E ela me contou que ele foi um homem para ela, ela ficou órfã, ela era funcionária de uma fazenda, ele também,
E a dona da fazenda falou para ela: Terezinha, por que você não se casa com o José? Ele é um homem bom, um homem solteiro, um homem respeitador. E aí ela se casou. Então, quando eu ouvi essa história, eu pensei comigo: meu Deus, quanto julgamento, né? Quanto julgamento. Então, a gente, enquanto pessoa, a gente tem que honrar e respeitar a nossa história. Cada história tem o seu contexto, a sua época, e o genograma, ele mostra isso para nós. Então, em que o genograma ele pode nos auxiliar? Principalmente no planejamento das intervenções terapêuticas. Porque hoje, no pós-pandemia, nós temos assim um cenário de oportunidades. Então, houve um aumento da depressão, da ansiedade, dos transtornos diversos, dos conflitos. Houve um aumento dos conflitos familiares e sociais. Houve um aumento dos distanciamentos e rompimentos. Então, um aumento da indiferenciação emocional. Pais emocionalmente indiferenciados, eles vão criar filhos indiferenciados. Houve um aumento das dores emocionais. Houve um aumento das dores profissionais, porque nós vivíamos numa época automática que a gente não olhava para as nossas questões pessoais. E hoje, com a pandemia, que nós ficamos em isolamento, que nós precisamos conviver com a nossa família, nós tivemos que entrar em contato com essas questões que estavam latentes e que a gente não via, estavam ocultas e a gente não percebia. Então hoje nós temos um cenário pós-pandemia, um cenário de oportunidades. Eu, por exemplo, antes da pandemia, eu era uma profissional muito engessada. Eu trabalhei em projeto no estado de São Paulo, eu trabalhei sexta, sábado, domingo. Meu filho foi criado dentro de uma escola. Eu trabalhava durante a semana inteira, eu não parava, porque eu sempre acreditei que nós vencíamos trabalhando muito, 2, 3 empregos. Você também acredita nisso? E o que aconteceu? Adoeci, tive um diagnóstico de câncer de pâncreas, fiquei 28 dias internada, quase morri, para eu precisar parar e questionar as minhas ações. O que eu estou fazendo comigo? O que eu estou buscando? Será que realmente nós temos que ficar, foram 10 anos, trabalhando, estudando, sem tempo de qualidade? Foi aí que começou a minha virada de chave. Aí veio a pandemia e eu, por ter me formado em 1995, era muito engessada, muito rígida, porque na época que eu me formei, o psicólogo ele não podia nem conviver, estar no mesmo espaço que o seu paciente. Hoje as coisas mudaram. Então para entrar no mundo tecnológico, foi muito resistente e difícil. Hoje eu estou aqui falando com você porque eu percebi que o conhecimento adquirido, se você não passa esse conhecimento, de nada adianta. Se você compra curso e não pratica, de nada adianta isso. Se você não compartilha, de nada adianta isso. Então, por isso que hoje eu estou aqui mostrando para você essa ferramenta poderosa que foi assim, divisor de águas na minha vida, que é o genograma. Ele te dá um respaldo. Então, uma coisa, você vai ver o quanto é diferente. Eu tenho uma
uma universitária, estagiária, e eu perguntei para ela, como que é a anamnese hoje? Aí ela virou para mim e falou, são várias perguntas. Eu falei, meu Deus, não mudou nada, né? É aquela coisa rígida. Então, o genograma, você senta com o seu paciente e numa conversa você vai desenhando a história dele com os símbolos, não precisa ficar escrevendo muita. Então você vai ver as informações dele, da família dele, você vai ver os dados demográficos, que é a idade, etnia, gênero, estado civil, renda, emprego, educação. Você vai ver as perspectivas históricas, quanto tempo esse casal ficou casado, quanto tempo eles se separaram, por que que eles se separaram. Olha que anamnese totalmente diferenciada. Você vai ver a situação atual, aonde mora a sua paciente, com quem que ela mora, por que que ela mora, por que que ela não está junto com o pai dela e foi morar com a mãe dela. Você vai ver a família extensa, que são... Porque o genograma, ele pega até 3 gerações. Então, são filhos, pais, avós. Agora, se esse paciente tem conhecimento dos bisavós, aí aumenta mais ainda. O genograma, ele auxilia esse paciente a ter uma conexão com a família, porque ele vai ter que buscar informações com a família se ele desejar. Então, ver as relações e papéis familiares, o funcionamento individual desse cliente, porque quem nessa família se doa mais, quem é mais rígido, quem é mais prestativo. Nós, enquanto profissionais, não podemos atender o paciente isoladamente. A gente tem que ver toda essa extensão, que é aquela frase que eu falei no início. O todo é maior do que a soma das partes. Tem toda uma experiência, tem toda uma vivência. Eu, enquanto profissional, que sou pós-graduada, já tive muitas experiências no trabalho, não adianta só estudar e não passar adiante o que você conhece. Eu não tive na época alguém que me estendesse a mão e falasse comigo, olha, dessa forma é muito mais simples e mais fácil. Então, eu hoje quero e estou aqui quebrando objeções, crenças que eu descobri com o meu genograma, o quanto eu, por questões raciais, eu tive muitas crenças que foram se acumulando, porque o meu pai é negro, mas a família da minha mãe é branca. E eu cresci nesse meio. Então, são as percepções que a gente tem de vida que às vezes nos restringe, nos incomodam. Só que eu estou nesse momento de superação, de estar aqui passando um pouco do que eu conheço, do que eu sei para você. Eu sou Yara de Souza Sampaio, sou psicóloga e aguardo vocês. Me segue aí, @psicóloga.yara. Até mais.